pressiona o governo de Minas Gerais a barrar projeto de mineração na Serra do Curral. O plano da Taquaril Mineração S.A. Tamisa inclui a exploração da região da fazenda Ana da Cruz, na divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte. O terreno está próximo ao Pico Belo Horizonte, ponto mais alto da serra. O Partido Rede Sustentabilidade entrou neste domingo com um pedido na Justiça para suspender a decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, que aprovou o licenciamento para o complexo minerário Serra do Taquaril, na região da Serra do Curral. A gente vai falar sobre esse tema, que ainda envolve um processo de tombamento dessa área e a apresentação de um pedido de CPI com o Roberto Andrés, urbanista, professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Roberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra estar falando aqui com vocês. A honra é a nossa, viu, Roberto? A gente sabe de toda a sua mobilização, a gente está acompanhando há muito tempo o que está acontecendo e que bom que agora você consegue estar conosco aqui, Roberto. Mas vamos lá, a meta da empresa de mineração é extrair 31 milhões de toneladas de minério de ferro ao longo de 13 anos, né? Depois a lavra de 3 milhões de toneladas de tabirito friável rico, com 2 anos de implantação e 9 de operação. Apenas se há alguns dados, né, para o pessoal que está acompanhando, saber exatamente do que se trata. E a área desejada pela Tamisa equivale a 1.200 campos de futebol, tem vegetação de Mata Atlântica. E agora, para a gente começar, Roberto, eu queria que você falasse sobre os prejuízos, né, caso realmente esse tipo de exploração de minério ocorra na região. Quando a gente olha para esses números, eles são assustadores, mas a gente tem uma notícia até pior, né? Tem muitos indícios de que essa empresa está fragmentando o seu projeto, quer dizer, pedindo para aprovar somente uma parte agora e no futuro ir entrando com aditivos. Por que a gente tem esses indícios? Porque em 2013 a mesma empresa entrou com um projeto muito maior, um projeto quase 10 vezes maior do que esse que eles estão entrando agora. Então há esses indícios de que agora eles estão entrando com um projeto, né, que já é muito grande, mas que o objetivo deles, né, é o projeto que eles tinham entrado em 2013, que são centenas de milhões de toneladas de minério. Os impactos, seja desse projeto atual, mais fragmentado, seja se eles conseguissem fazer o todo, porque a gente sabe que quando uma mineradora entra, nunca mais sai. A gente vê que mineradora em Minas Gerais tem, né, forças de segurança particulares, em muitos momentos muito truculentas, tem um modus operandi que não é exatamente um processo, né, de respeito às regras democráticas. E os impactos desse projeto são enormes, né? São impactos na biodiversidade, você tem mais de 40 espécies ameaçadas de extinção que estão naquela área, né? Você tem impacto hídrico, você coloca uma mineração destruindo nascentes, né? A Serra do Curral é a cabeceira, né, de uma série de bacias que tem aqui na região. A gente tem impacto na vida humana, né, de poluição, poluição tóxica, né, de minério de ferro no ar dos moradores do entorno, barulho, né, projetos de mineração que funcionam 24 horas por dia, explosões, risco para o elemento paisagístico, né, principal da capital mineira. A Serra do Curral, ela é o panorama da capital mineira, né, como se no Rio de Janeiro a gente permitisse que fizessem mineração no Pão de Açúcar, né, e o Pico Belo Horizonte, que está muito próximo desse projeto de mineração, é o ponto mais alto da Serra do Curral. O Pico Belo Horizonte está no brasão do município. É disso que a gente está falando, de colocar em risco o elemento paisagístico que está no brasão do município desde a sua fundação para a ganância de alguns. Então é isso que a gente está vendo aqui. Exato. E, Roberto, foi meio a toque de caixa, não é? Essa aprovação, exatamente para poder fazer com que a mineração faça essa exploração no Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM. Como é que foi essa decisão, hein? Ela vem de um processo muito estranho que o governo de Minas conduziu de uma maneira que parece, né, atender a certos interesses, pelo seguinte: a Serra do Curral, ela tem um tombamento municipal da face dela, que está na cidade de Belo Horizonte, e ela tem um tombamento nacional pelo IPHAN do Pico Belo Horizonte. Nenhum desses dois tombamentos protege essa área, né, onde a mineradora quer atuar. Está em processo um tombamento nível estadual, pelo IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Histórico. Esse processo de tombamento foi iniciado
a partir de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Foi conduzido o dossiê, e todo especialista em tombamento sabe que a partir do momento em que um processo de tombamento é iniciado, aquele bem já tem proteção sobre ele. Porque senão não faria sentido nem o processo ser iniciado. A partir do momento que você inicia o tombamento, a pessoa destrói o bem e aí ele não faz mais sentido. Então, o início de um processo de tombamento já dá proteção ao bem. E esse processo não foi só iniciado, ele foi iniciado e foi aprovado no IEFA no início de 2021. No momento dele ser enviado ao CONEP, que é o Conselho Estadual de Patrimônio, o governo do estado começou a tirar isso de pauta. Estava durante a pandemia, adiou a reunião do CONEP, não colocou em pauta. Os conselheiros desse conselho fizeram uma carta-denúncia no início desse ano, mostrando exatamente esse protelamento de mais de um ano. E aí, 1 ano e 2 meses depois, o governo do estado aparece, né, apoiando, né, conduzindo com certa celeridade no Copan esse projeto de mineração. Né? E aí, a sua pergunta agora. Eles colocaram um projeto em pauta em uma reunião. Um dos conselheiros do Copan pediu vistas e retirou de pauta. Quando retornaram na reunião seguinte, eles aprovaram esse projeto às 3 da madrugada de um sábado. Então, é muito estranho que você tenha necessidade, né? Qual que é a necessidade de aprovar um projeto como esse às 3 da madrugada de um sábado? Se o governo, será que tem alguma coisa para esconder? É isso que a população de Belo Horizonte tem se perguntado. Exato. E por isso a gente tem aí a informação, né, de que é possível realmente se instalar uma comissão parlamentar de inquérito. O pedido já foi feito, inclusive. Dá detalhes sobre essa CPI. A gente tem diversas reações a esse processo absurdo. Né? A gente tem a reação da sociedade, que está se mobilizando com muita força. A gente tem esse pedido de CPI na Assembleia Legislativa, que já recolheu mais da metade das assinaturas, até onde eu tinha visto ontem à noite. A gente tem a Prefeitura de Belo Horizonte, que ontem anunciou que vai entrar na Justiça esta manhã, o Procurador-Geral do município já tem a ação e já vai ajuizar a ação esta manhã por esse processo não respeitar a cidade de Belo Horizonte, que é impactada, e o Pico Belo Horizonte, que está muito próximo e que é tombado pelo IPHAN. E a gente tem notícias do Ministério Público Federal e estadual que devem ajuizar também ações contra esse processo. Então, nesse momento, são muitas frentes, né, de resposta a esse absurdo que aconteceu, e nós temos plena convicção de que nós vamos vencer isso, porque a sociedade também está muito mobilizada. O governo de Romeu Zema, de fato, parece querer atender, né, alguns poucos interesses privados, trabalhando quase como um lobista de mineradora, e prejudicar toda a população de Belo Horizonte, todo o nosso ambiente. Isso não vai ser aceito pela população. Exatamente. Eu ia falar agora do governador Romeu Zema, e você já adiantou. Quer dizer, o histórico dele também, em relação a essa questão, né, das mineradoras, não é um histórico, assim, digamos, tão isento, não é? Como você disse, parece que está realmente sendo um lobista, isso que você acabou de falar, né? Enfim, e você acredita que ele é possível, né, que ele volte atrás diante de tanta reação ou só na pressão mesmo? O governo do estado, infelizmente, tem trabalhado, né, tomando um lado nessa história. Né? A aprovação no Conselho, no Copan, os 6 membros do governo do estado votaram a favor, todos eles, unanimemente. Né? Apesar da comoção social, apesar das irregularidades, apesar de todos os argumentos, mais de 280 pessoas se inscreveram para participar dessa reunião. Os que conseguiram falar, porque a maior parte não conseguiu falar, se posicionou contra o projeto. Então, você tinha uma grande mobilização social, o governo do estado tomou um lado. O governo do estado já vem tomando esse lado. Parece que é um governo que só quer favorecer a meia dúzia, né? A elite ali, os que têm muito dinheiro, e deixar os problemas para a maioria. Infelizmente, é isso que a gente vê nesse governo que está aí. Né? Eles falam que é um governo diferente, mas é o governo que favorece a turminha deles, né? Dos grandes empresários, e é uma turma extrativista, que não beneficia o Estado. Mas mineração vai gerar emprego. Bom, alguns anos atrás, a mineração, né, ela respondia por 4% do PIB brasileiro. No entanto, ela responde por somente 0,5% dos empregos. Né? Então, assim, ela não gera emprego proporcionalmente ao pedaço da economia que ela ocupa ali. Né? Ela está concentrando esse capital, concentrando esses recursos em alguns poucos proprietários dessas empresas e acionistas, muitos deles internacionais. Da mesma maneira, ela paga pouquíssimos impostos.
Então, se você tem uma atividade extrativista que destrói o nosso ambiente, gera crimes e destruição como os que aconteceram em Minas, em Mariana e em Brumadinho, não gera empregos, gera pouquíssimos empregos, e não gera tributos públicos, para que serve isso? Né? É isso que o povo mineiro tem colocado cada vez mais. Nós não queremos esse tipo de atividade no nosso estado, a não ser que ela seja redesenhada. Né? A não ser que ela seja redesenhada pagando impostos muito altos, né? Com grande controle para a redução dos impactos ambientais, etc. E não nesse modelo que está aí, que é o que parece que o Romeu Zema quer atender. Exato, mas esse modelo, enfim, de tentar fiscalizar, tentar coibir, é um modelo já que realmente em Minas Gerais, né, o que a gente vê em outras partes do Brasil também, é difícil realmente esse controle, né? Quer dizer, você citou Brumadinho e Mariana, o Minas Gerais que sofre, não é, com essa questão da mineração. Né, Roberto? Eu acho que é um grito. Eu participo de alguns grupos, né, principalmente grupos que estão tentando entrar num outro projeto de vida, ocupando uma área, plantando alimentos, né, orgânicos, enfim, sem veneno, sem fertilizante. E as pessoas, né, que a gente vê que estão imbuídas nesse propósito, estão desesperadas, porque de repente compra um terreno com aquela ilusão de justamente plantar água, né, que o pessoal fala em relação às nascentes, né, e de repente vem essa medida, esse trator, né, passando por cima exatamente desses sonhos. Como é que você vê a posição também? Eu acho que você deve conhecer, né, muitas pessoas que estão também nesse novo modo de vida, nesse outro mundo que seria possível, né? Quer dizer, é destruir sonhos também, né? Perfeito. Meus pais são agricultores orgânicos no interior de Minas e sofrem já com escassez de água. Né? Os córregos, alguns dos córregos, algumas das nascentes ali já reduziram, embora eles sejam ali na propriedade grandes cuidadores de água, né? De tentar fazer com que a água penetre no solo, preservando as matas, etc. Mas acho que Minas tem esse trauma, que é um trauma do período colonial, da violência colonial. Né, que é esse trauma da extração do minério, né, no caso da extração do ouro e do diamante lá no século XVIII, e que foi, né, um processo extremamente violento, como nós conhecemos, usando de mão de obra escravizada, toda essa violência do nosso processo colonial. Mas ali, ao menos, né, todo um processo que, obviamente, cheio de problemas, nos legou as igrejas, né, de Ouro Preto, de Diamantina, igrejas com interiores magníficos, muito cuidados, né, obras de arte, que foram fruto ali, de alguma maneira, daquele processo histórico. O processo de mineração de hoje não nos lega nada. Ele só nos lega a tragédia de Brumadinho e de Mariana, destruição de rios, de vidas, de cidades inteiras, de espécies. É isso que a mineração hoje nos lega. Eles não pagam impostos direitos, não geram empregos e eles geram toda essa tragédia. Isso não é um modelo possível. Né? Você tem toda a razão. O que a gente precisa é cuidar da água. Nós estamos no século da escassez da água. A gente precisa cuidar da água no nosso planeta e cada nascente importa. Não dá para continuar nessa sanha destrutiva, né? Quando a gente já vive crise hídrica em Belo Horizonte. Há um mês atrás faltava água em vários bairros da cidade. Então não tem cabimento um processo como esse. E felizmente a gente vê a sociedade ascender e ficar cada vez mais atenta a isso. Essa campanha que nós fizemos, Tira o Pé da Minha Serra, ela viralizou na cidade de Belo Horizonte de uma maneira que quase todo morador recebeu em algum grupo. E não grupo de ativista e ambientalista, não. Grupo da partida de futebol, grupo de vizinhos, grupo do condomínio, uma campanha em defesa da Serra do Curral. Nós estamos vendo agora uma mobilização de artistas do Brasil inteiro. Então a gente está vendo que não é só um patrimônio da população de Belo Horizonte, nem do povo mineiro. Ele é um patrimônio brasileiro, que por isso mesmo o Romeu Zema vai perder essa disputa e vai perder muito feio, porque nós vamos seguir adiante na proteção da Serra do Curral e na melhoria, né, dos pedaços que hoje foram destruídos para fazer valer esse patrimônio. Isso aí, Roberto, eu recebi também nos grupos, viu? De vários grupos, a campanha Tira o Pé da Minha Serra. A gente pode aproveitar agora, né, que a nossa audiência é nacional e internacional, né, com a internet, com o YouTube, indo para Roma, indo para diversos países. Como é que a gente pode achar essa campanha? Como é que as pessoas podem fazer para ajudar aí o povo mineiro, mas não só, como você disse, ao povo brasileiro? Como é que a pessoa pode participar dessa campanha? Então, nós temos com o site www.tiraopédaminhaserra.org.
em que você pode entrar no site, conhecer, né, ali a gente colocou o máximo de informação para contar a história da Serra do Curral e desse projeto de mineração, e você pode participar mandando um e-mail de pressão para o Romeu Zema, para a secretária Marília Mello, secretária de Meio Ambiente, e para o secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, que está fazendo um papelão ao não levar adiante o projeto de tombamento estadual. O Leônidas, que é uma pessoa que teoricamente veio do campo da cultura e está fazendo esse papelão com todas as pessoas preocupadas com a cultura, porque a gente entende, né, todas as pessoas entendem esse patrimônio que é a Serra do Curral como um patrimônio cultural, paisagístico, né, e que tem um valor. Não existe um povo sem um bem comum com o qual ele se identifique simbólico. E a Serra do Curral, a gente está vendo que não é só o bem simbólico da cidade de Belo Horizonte, ela tem um valor nacional. Então, todo mundo convidado a entrar nesse site. A gente, nas redes sociais, está lançando hoje uma mobilização, uma página que vai centralizar isso, chamada Minha BH, né, em que a gente vai centralizar mobilizações desse tipo na cidade. Então, estão todos convidados para se somarem a essa luta, que é uma luta também que a gente espera que, né, continuemos nela, desdobrando pelo Brasil, que a gente tem uma luta enorme pela justiça social e ambiental nesse país, né? Exato, é disso que se trata, né? A gente está passando por um momento realmente terrível, né, Roberto, em relação à questão da fome, né? As pessoas estão passando fome, a gente está realmente numa situação como, enfim, a gente nunca viu, a gente pode dizer que a gente nunca viu, quer dizer, a conjunção, né, de tantos fatores, né, que estão prejudicando a população e o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, é um momento muito importante para a gente se engajar aí também nessa campanha. A gente vai entrar nessa Minha BH, nessa página que vai ser lançada hoje, e vamos colocar aí todo o nosso empenho para fazer com que realmente retroceda essa medida. Precisa ser suspensa essa medida. É disso que se trata. Caso contrário, teremos aí prejuízos terríveis aí para a nossa Mata Atlântica. Não é isso, Roberto? Só para a gente encerrar. Perfeito, Marilu. E só um comentário último para encerrar. Eu concordo plenamente com você. Nós vivemos um momento terrível, mas talvez a gente já tenha visto ele. E é muito parecido que são as mesmas pessoas que estão no poder. No início dos anos 80, no final da ditadura militar, quando esses incompetentes que estão aí no poder hoje estavam governando o país também, num regime autoritário, que nos legaram uma inflação de 1000% ao ano, que nos legaram fome, carestia, muita gente passando fome, todos aqueles problemas que a gente viu ali e que depois demoraram muitos anos, né, para serem remediados. Hoje essa mesma turma nos leva para esse lado. Essa mesma turma é a mesma turma que está aqui em Minas querendo minerar, levar nosso dinheiro embora. São meia dúzia aí de oportunistas que querem enriquecer às custas do Brasil. Exatamente, muito bem lembrado, na época da ditadura militar, e infelizmente desta vez foi pelo voto democrático, né? Isso que é o grande desafio nosso também da comunicação, né, Roberto? Fazer chegar a informação correta para realmente pessoas, né, desse tipo, né, desse calibre aí, como Romeu Zema, do Partido Novo, que de novo não tem nada, né? Não, de novo não, eles são um partido colonial. Acho que eles são mais ou menos do século XVIII, XVII. Perfeito, então, joia, Roberto. Um grande abraço para você, foi um prazer te conhecer agora. Penso que sempre estava acompanhando, né, tudo que você está fazendo, toda a tua luta, mas foi um prazer enorme te receber aqui, dividindo a nossa tela aqui na TVT e também o nosso som aqui na Rádio Brasil Atual. E estamos juntos e conte sempre conosco e a gente vai atualizando. Assim que tiver mais informações, vai passando para a gente, tá bem, Roberto? Obrigado, Marilu. Um abraço para todos os ouvintes e telespectadores. Obrigada. Um beijo para você. Até mais. Tchau. Falamos aqui com o Roberto Andrés, urbanista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.